Professor Marcos, como ex-presidente do Banco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, qual é a avaliação que o senhor faz desse grupo? O que o senhor vislumbra aí para o futuro próximo e principalmente a respeito da participação brasileira nesse grupo aí de nações, que se uniram com um propósito, os objetivos até aqui foram alcançados, o Brasil hoje tira proveito dessa união. Qual que é a análise que o senhor pode trazer para quem está acompanhando o Jornal Gente nessa manhã? Veja, o conceito de BRICS apareceu pela primeira vez em 2001. Ele apareceu na bola de cristal de um economista que, na época, chefiava uma divisão do Banco de Investimentos norte-americano Goldman Sachs, um economista chamado Jim O'Neill. Então, ele estava olhando para lá em 2001, ele olhava para 2030 e ele dizia o seguinte: olha, cada vez mais haverá uma fatia do produto interno bruto do mundo que será ocupada por China, Índia, Rússia e Brasil. Então, isso é particularmente verdadeiro em relação a esses dois primeiros países, China e Índia, menos em relação à Rússia e ao Brasil. Então, aquilo que nasceu como uma espécie de exercício de futurologia da economia global, acabou se transformando, num determinado momento, numa série de reuniões entre chefes de Estado, chefes de governo, ministros da Fazenda, ministros da área de Relações Exteriores, e aí se convidou também um país do continente africano, a África do Sul. E aí você tem essa configuração de BRICS como uma plataforma de diálogo e cooperação entre 5 países. Dessa plataforma, eu acho que aconteceram várias coisas importantes. Por exemplo, eu fico pensando, a Thaís, muito gentilmente, quando ela estava fazendo a minha apresentação, ela disse que eu sou diplomata. Quando eu entrei no Instituto Rio Branco, no início dos anos 90, onde é que um presidente brasileiro se encontrava com um primeiro-ministro indiano? Era muito raro. Quando é que um primeiro-ministro indiano se encontrava com um presidente da África do Sul? Era raríssimo. Hoje, por conta da plataforma BRICS, esses países, que têm grande território, grande população, grande economia, se encontram com uma certa regularidade. Me parece que mais diálogo é melhor do que menos diálogo. Mais cooperação é melhor do que menos cooperação. E, além disso, alguns mecanismos saíram dessa dinâmica de interação. Um deles foi o novo Banco de Desenvolvimento, que eu presidi de 2020 a 2023. Eu tinha sido presidente do Conselho do Banco no ano anterior, e que tem aí já um portfólio de mais ou menos 150 bilhões de reais investidos em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Agora, mais recentemente, no ano passado, houve uma decisão por parte dos BRICS de convidar novos países. Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Etiópia. Então, veja, se aquele primeiro BRICS, que era sinônimo de futuro da economia global, a gente chama de BRICS 1.0. Esse segundo BRICS, que era a reunião entre os 5 países, com a criação, por exemplo, do novo Banco de Desenvolvimento, a gente chama de BRICS 2.0. Agora vem um BRICS 3.0 por aí, com países, mais uma vez, como o Irã, como Etiópia. Então, me parece que houve uma mudança na direção. Muitos interpretam isso como uma guinada geopolítica anti-ocidental. Eu torço para que não seja assim, mesmo porque muitos dos países ali têm grande fluxo com o Ocidente. Veja o caso da Índia, veja o caso do Brasil. Mesmo a China, que está aí numa competição dramática com os Estados Unidos, nos últimos 23 anos, os Estados Unidos foram o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês, e a China foi o principal destino do investimento estrangeiro direto norte-americano, ou seja, uma espécie de competição na interdependência. De modo que eu acho que o BRICS 3.0 é um ponto de interrogação. O jogo está aberto, é muito importante que o Brasil haja com muita sabedoria, porque nós temos tudo para jogar em diferentes tabuleiros. Durante o nosso período no governo, nós defendíamos que o Brasil, claro, fizesse parte do BRICS, mas fizesse parte também da OCDE, porque aí ele seria o único ator a jogar em 3 tabuleiros diferentes. Seria o único país que, ao mesmo tempo, é membro dos BRICS, membro da OCDE e membro do G20, também o grupo das 20 maiores economias do mundo. O Brasil tem essa vocação. E tem outra. Nós somos um país ocidental, não é isso? Nós precisamos saber o que nós somos. E, claro, manter um diálogo construtivo com as principais economias emergentes. Professor Marcos Troirro está falando.